Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário. Vou fazer uma breve recapitulação, tá, da aula passada, só para a gente ter aí esse fresco na memória, né? Para estar na memória aí bem vivo a informação e o que nós estamos estudando. Bom, a carta aos Efésios, então, é a carta de Paulo que escreve a esses irmãos nessa cidade, né, que nós já estudamos, uma cidade importantíssima do Império na época, uma cidade comercialmente muito importante para o Império Romano, uma cidade grande para os parâmetros da época, né? Alguns trazem a informação que lá tinha aproximadamente 300 mil habitantes. É muita gente, né? Muita gente para uma cidade da época, né? Hoje nós temos cidades aí populosíssimas, como cidade, por exemplo, de Minas, de São Paulo, né? Espírito Santo eu nem sei ao certo, mas Minas e São Paulo são enormes, principalmente São Paulo. Então aí tem alguns milhões de habitantes, né? Mas para aquela época, para os parâmetros daquela época, 300 mil pessoas era uma população de uma cidade muito grande, tá certo? E é interessante também a gente observar que a cultura daquela cidade era muito pagã, no sentido do culto à deusa Diana, o grande templo, uma das 7 maravilhas do mundo, né? Então a gente falou da economia, da cultura, da importância da cidade, da dimensão da cidade, só para entender o contexto que essa igreja está inserida, né? Que é a igreja aos Efésios, que Paulo então endereça. Bom, Paulo é quem planta essa igreja. Paulo fica lá por quase 3 anos ensinando essa igreja, né? E como ele é um missionário, ele vai para outro canto, mas ele sempre está em contato com essas igrejas que ele planta, né? Que ele funda. É uma palavra meio estranha, mas ele faz isso, né? Ele é o pioneiro, tá certo? Aqui na cidade de Éfeso e nessa igreja. E aí nós estudamos a primeira parte da carta aos Efésios, que foi a seguinte, né? Eu falei que tem 2 temas nessa carta, que na verdade reflete os 2 temas que tem todo o Novo Testamento. E quais são esses temas fundamentais, né, que todo o Novo Testamento traz e que a carta de Efésios contém? Bom, os 2 temas são: como somos redimidos por Deus, de que maneira Deus nos salva, como Deus faz, por meio do que, né? De que maneira, como que Ele nos alcança. Então, o primeiro tema fundamental é como somos redimidos, de que forma somos redimidos por Deus, né? E o segundo tema é como nós, ou os redimidos, devemos viver, tá? Então, são esses 2 temas fundamentais que tem em todo o Novo Testamento e que aparecem na carta aos Efésios. Então, na aula passada nós estudamos como Deus nos redime, como Deus nos alcança, como Deus nos salva, né? Capítulo 1 nós vimos então a Trindade, o Pai nos escolhendo, nos adotando, o Filho nos redimindo e nos resgatando pelo seu sangue, pelo seu sacrifício, e o Espírito Santo nos selando, né? E nos dando o penhor da nossa herança. Capítulo 2, então, é essa maneira graciosa, não por obras, porque nós estávamos em uma condição de mortos espiritualmente falando, né? Separados de Deus. Então, não foi pelas obras, não foi pela iniciativa humana, não há mérito humano, né? O capítulo 2 eu estou falando, lá está dizendo que pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Verso de número 8, verso de número 9, verso de número 10, porque somos feitura sua em Cristo Jesus, né? E Ele criou as boas obras para que nós andássemos nelas. Então a gente percebe aqui um método, o meio que Deus nos salva, pela graça, pelo seu favor divino, sem mérito nenhum.
Aí o capítulo 3 nós falamos sobre essa família de Deus, né? Esse povo que Deus une em Cristo, que judeus e gentios agora é um povo só. Toda a barreira de separação, toda a questão étnica, toda a questão que tinha de promessas do Antigo Testamento direcionadas ao judeu, isso se estende a todos os outros povos, e em Cristo Jesus isso é possível. Capítulo 3. Então, como Deus nos redime? Como Deus nos salva? Né? A Trindade está envolvida nisso, por meio da graça, e nos faz família de Deus, povo de Deus, em Cristo Jesus. Esse é o grande resumo da aula passada, né? E aí agora nós vamos estudar nessa segunda aula sobre, então, como nós, ou como esses redimidos devem viver. Há uma proposta de vida. Lembrando que deve estar na nossa mente que Paulo está falando para um povo que vivia de uma maneira totalmente desregrada, um povo idólatra, um povo promíscuo, um povo que de fato tinha práticas pecaminosas, um estilo de vida totalmente desregrado. E aí Paulo então vai dar essa orientação, como essa nova vida em Cristo, como agora esses redimidos, esse povo de Deus, né? Eles devem viver, porque tem que ter uma diferença e tem que ter um estilo de vida diferente daqueles pagãos, daqueles que não conhecem a Deus, que não tem Deus na vida, que não tem Deus no mundo. Então há uma proposta diferente de vida. O Evangelho de fato é uma proposta de uma maneira diferente de viver, né? E aliás, a única maneira adequada de viver é a maneira que o Evangelho propõe, é a vida abundante que Jesus disse, né? É a novidade de vida, como Paulo escreveu aos Romanos capítulo 6, verso 4, por exemplo. É uma vida abundante, é a vida, na verdade, que Jesus disse que Ele nos daria por nós vivermos nele, né? Que é essa vida no caminho, é essa vida na vida, e é essa vida na verdade. Quando Jesus diz lá em João 14,6, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós estamos inseridos nessa realidade de ter uma vida, aliás, a única vida possível é a vida no Evangelho. Eu digo a vida adequada, a vida que Deus projetou para o homem, né? Então esse resgate da verdadeira vida, cheia de paz, cheia de alegria, exercendo a justiça, tendo a paz com Deus, a reconciliação com Deus, com os homens, vivendo na esperança, triunfando pela fé, ou seja, uma vida que ela não tem nada a ver com a vida religiosa, embora haja uma piedade, né? Uma devoção a Deus, uma dedicação a Deus, uma consagração a Deus, embora haja disciplinas espirituais, vida de leitura bíblica, vida de oração, vida de convivência comunitária da fé, né, que é a família da fé. Enfim, existem disciplinas espirituais, mas não são ritos religiosos, e sim são meios da graça, nós chamamos, né? Meios que Deus nos deu para que nós pudéssemos nos manter salvos e que pudéssemos ir amadurecendo como discípulos de Cristo, como gente que vai sendo edificada e regenerada conforme a imagem e semelhança de Deus, que é a proposta do ser humano em Cristo Jesus, que é a nova criação, né? Então, só para a gente entender, amados, o que o Evangelho propõe, né? Que não tem nada a ver com mais uma religião melhor do que as outras, e sim um estilo de vida, né? Refletindo o caráter, a natureza de Deus. Então, só para a gente entender que Evangelho é algo assim inexplicável, algo que quando a pessoa conhece, porque infelizmente o que muitas pessoas têm contato não é com o Evangelho, e sim com religiões evangélicas. É diferente, né? Não é a mesma coisa. Então a gente fala, ué, André, como assim? Né? Então nem toda igreja evangélica ela expressa o Evangelho? É o que eu estou dizendo. Não é eu que digo, né? O próprio apóstolo Paulo e os outros apóstolos, eles vão alertar as pessoas para uma realidade que é a seguinte: nem todos aqueles que professam o nome de Deus, nem todos aqueles que falam que são de Cristo, de fato eles são.
né? Nem todos aqueles que falam ou pelo menos colocam o termo evangelho na sua mensagem, na sua pregação, estão de fato pregando o evangelho como os apóstolos eles reproduziram, né? Então Paulo vai dizer em Gálatas, se até um anjo pregar um outro evangelho que não seja este que vocês têm recebido, que ele seja amaldiçoado. Então, evangelho falsificado, né? É a fake news, tá certo? Espiritual, né? A gente fala tanto aí de notícias falsas, então o evangelho é boa notícia, então existe a notícia falsa. De um cristianismo institucionalizado, religioso, dogmático, como se tornou o judaísmo nos tempos de Jesus, que Jesus tanto foi enfático, criticou, né? Os profetas denunciaram todas as vezes que eles iriam se distanciando de Deus, usando o nome de Deus, tendo a aparência de Deus, mas de Deus estavam longe, como disse Isaías. E aí Jesus, ele fala isso, ou Mateus registra no capítulo 15 de Mateus, versículo de número 8, né? Que Jesus cita Isaías dizendo assim: esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então muitas vezes usa-se mensagens bíblicas, mas as pessoas, elas de fato não estão comunicando a vida do evangelho, a fé evangélica, né? Então, como eu disse aí num tom de brincadeira, mas sendo verdade, eu acho que foi até na aula de quarta-feira que as irmãs aqui participaram, se não me falha a memória, foi nessa aula, né? Que eu disse que eu acredito tanto no poder do evangelho que qualquer hora dessa entra dentro das nossas igrejas, né? Esse evangelho. Mas vamos lá, amados. Então, caneta, papel ou caderno aí na mão, Bíblia do lado, e nós vamos falar então, nessa segunda parte, os capítulos 4 ao 6, tá bom? Os capítulos 4 ao 6. Então, dê um resumo do que nós falamos na aula passada, né? Do capítulo 1 ao 3. Nós vamos falar então do capítulo 4, 5, 6, que é a segunda divisão da carta aqui, tá? Então, os capítulos 4, 5 e 6 consiste mais em instruções práticas para a igreja no tocante aos requisitos que a redenção em Cristo demanda, né? De nossa vida individual e coletiva, tá? Então nós vamos ver agora, são as orientações, as recomendações, são o discipulado, né? Que toda a igreja devia dar para aqueles que têm contato inicial com o Evangelho. E o Paulo, então, ele vai começar aqui, ó, capítulo 4, né? Na minha Bíblia tem até um títulozinho, sei que isso não faz parte da inspiração, mas está lá, Unidade da Fé, no capítulo 4. Então Paulo, ele vai dizendo aqui sobre a importância de nós vivermos a nossa vocação que nós fomos chamados. Rogo-vos, pois eu, capítulo 4, verso 1, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Aí ele vai falar, qual é a vocação que nós fomos chamados? Como então nós devemos andar? Com toda a humildade, olha as características de um discípulo e uma discípula de Cristo. Com toda a humildade, a mansidão, a longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então ele já começa, né, com essas virtudes que todo discípulo e discípula de Cristo precisam ter. Humildade, mansidão, suportar os outros em amor, longanimidade, ou seja, uma perseverança, né, diante das adversidades e uma paciência extrema com as pessoas para levá-las ao conhecimento da verdade. Diga, irmã Ana Cláudia, pode falar, minha amada? Pode falar. Abra isso. Só me diga, por favor, pastor, esse suportar em amor, o original, o que ele quer dizer? Porque às vezes, como você falou na aula de quarta, né, que traduzia da melhor forma e por entender na nossa língua. Né? O que quer dizer esse suportar em amor? Tá, obrigado pela pergunta. Às vezes a gente tem a ideia da palavra suportar, aí eu tenho que aguentar essa pessoa, né? Né? Tem que suportar essa pessoa. A ideia é de dar apoio, tá certo? O suporte. Ó, minha mão é um suporte, né, para a caneca. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou apoiando, dando apoio, dando suporte, né? Então, apoiando os outros em amor. O suportar aqui não é aguentar essa pessoa, e sim apoiá-la, dar ela segurança, dar ela firmeza, ajudá-la,
nas circunstâncias adversas, né? E é claro que muitas vezes esse suportar ou esse apoio ajudar essa pessoa, mesmo quando ela está no erro, a gente suporta, a gente apoia no sentido de aguentar, porque essas expressões são sempre negativas, né? Aguentar, suportar, parece que é negativo, mas é no sentido de ajudar mesmo a pessoa, ajudá-la em amor, né? Tem um texto em Gálatas, que foi a carta passada que nós estudamos, capítulo 6, olha só como está escrito aqui, Gálatas capítulo 6, versículos de número 1 em diante. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentados. Verso 2 em diante. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis, olha só, a lei de Cristo. Que coisa interessante, né? Então, como que se cumpre a lei de Cristo? Quando a gente leva as cargas uns dos outros. Verso 3. Porque se alguém cuida ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. Olha que coisa interessante. Então Paulo está falando aqui, né, no princípio desse capítulo 6, sobre a importância de uns levar as cargas dos outros, suportar, apoiar, né? Você dá mesmo essa ajuda espiritual, essa ajuda da fé na vida daqueles, inclusive, que caem. Que ele diz aqui, se alguém for surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhe o tal. Essa palavra encaminhar, inclusive, também é muito interessante, porque no original a palavra encaminhar o tal, ou encaminhar, melhor dizendo, né? Ela refere-se ao conserto da rede, a tarrafa, né? Aquela rede de pescar. Então, ela é danificada. Quando é jogada no mar, ela é danificada porque não é só peixe que tem no mar, né, irmão? Então, desde aquela época, sempre teve bota, galho, peixe com moeda na boca. Então, assim, essas redes, o instrumento de pesca sempre se danificou. Então, ali era consertar, reparar, né, restaurar a rede. Então, esse é o sentido, suportar uns aos outros em amor, tá bom? Tranquilo, minha amada? Deu para dar uma esclarecida? Então vamos lá, só para a gente entender aqui, ó. Se vocês quiserem pontuar, eu vou colocar alguns tópicos aqui, tá bom? Então, desse capítulo 4, né? Primeiro ponto, os crentes são chamados a uma nova vida de pureza e separação do mundo, ou seja, esse sistema corrompido. Sempre na mente que Paulo está falando daquele povo que tinha uma vida totalmente desregrada, né? Uma vida de pecado, uma vida moralmente corrompida, sem ética, um declínio, vida promíscua, enfim. Então Paulo fala, ó, agora vocês têm que ter uma nova vida, uma vida de pureza, né? Uma nova vida em Cristo. E aí ele vai dando essas recomendações. Então, como é essa nova vida? Essa vida de humildade, de perseverança, de ajudar as pessoas. É bem interessante o verso 3 aqui, ó, do capítulo 4, né? Nós lemos 1 e 2, o 3, procurando guardar a unidade do Espírito, a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Olha como ele vai falar, irmãos, e é algo que, isso aqui é aplicado a todos nós até hoje, porque ser humano é ser humano, né? Em todo contexto, época, muda-se culturas, mas o ser humano, ele precisa das mesmas coisas que a gente percebe que a Bíblia recomenda até hoje. Muda-se tecnologia, conhecimento, conforto, mas a alma do ser humano, né, a natureza do ser humano é pecador, não tem jeito, né? E aí Paulo ele vai falando, ó, verso 4, há um só corpo, um só espírito, como também fosse chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Olha que coisa interessante. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Então, o que eu vejo aqui que Paulo está recomendando é essa nova vida em Cristo, onde as pessoas de fato se preocupem com as outras, onde não haja divisões, facções, egoísmos, não é? Cada um por si.
aquele negócio de cada um, a vida de um individualismo exagerado, onde as pessoas se tornam tão egoístas que as pessoas não olham em direção ao outro, a necessidade do outro. E aí Paulo fala, não, a nova vida em Cristo é essa vida onde a gente suporta, ajuda os outros, onde a gente é longânimo, onde a gente tem paz com os outros, onde a gente é manso, né, em relação aos outros. Então ele vai pontuando aqui. O segundo ponto, Paulo exorta, né, encoraja também a serem santos e irrepreensíveis diante de Deus. Ou seja, de fato ter essa vida que honre a Deus, que expresse a natureza e o caráter de Deus. É tão interessante, amados, Jesus ele nos ensinou uma oração que foi até, essa oração parece que foi, tornaram ela como uma reza, né? O que é uma reza? Uma reza é a repetição de um texto sem a reflexão dele, sem encarná-lo, entendeu? Então, qual a diferença de reza e oração? É essa, porque a oração ela é feita de fato no exercício de consciência do que se está orando, né? E de um relacionamento vivo diante de Deus. E a oração ela tem que brotar ela tem que fluir de um interior. Não é algo religioso, mecânico, onde você escolhe palavras, né? Palavras bonitas. Então é a briga que eu tô com os alunos desde sempre, né? Quando eu peço para alguém orar. Então eu peço, irmão, ora aí para agradecer a Deus, ora para iniciar a aula, ora para tal. Os alunos ficam meio assim agora. Por que ficam assim? Por que são tímidos muitas vezes em orar? Porque pensam que o professor vai avaliar a oração dele, porque eles não sabem orar. Eu falo, meu Deus do céu, vocês não entenderam nada do que é oração. Oração é o diálogo com o teu pai. Eu não oro para o outro me avaliar e eu nem oro em direção ao outro, né? Então eu oro a Deus, minha oração é dirigida a Deus. E aí precisa ser na naturalidade, não são as palavras que vão determinar a eficácia da oração. Não, amados. A oração é de fato essa oração totalmente equivocada, porque a Bíblia vai dizer que nós não sabemos orar como convém. E eu brinco com os irmãos, ora de qualquer jeito, do jeito que se orar não vai estar certo mesmo. A gente não acerta nunca na oração. A gente precisa do Espírito Santo para que possa traduzir esse trem para chegar lá na eternidade de fato como tem que chegar. Então vem tudo errado, né? Sai tudo errado, melhor dizendo, da nossa boca. O Espírito Santo pega isso, se preocupa não, porque você não vai ser ouvido pelo teu acerto, e é por causa do sacrifício de Cristo e pela minha intercessão. Aí dá tudo certo. Então, só para a gente entender aqui essa dinâmica. Então, eu fiz uma volta enorme só para falar da oração do Pai Nosso, né? Então, essa oração do Pai Nosso, ela é uma revolução enorme. Quando os discípulos chegaram para Jesus, disseram assim, Senhor, nos ensina a orar como João Batista fez com seus discípulos, porque todo mestre ensinava os seus discípulos a orar. E a oração do mestre estava contido tudo o que o mestre pensava. A sua teologia estava na oração, né? E aí Jesus ele começa então, ele diz assim, tudo bem, quando vocês orarem, inclusive ele falou, não sejam como os pagãos, que pensam que por usar de muitas repetições vão ser ouvidos, né? Então olha só, que a gente tem uma ideia de uma oração pagã, né? Irmãos, ora, insiste em oração aí, ó. Ora, porque Deus vai te abençoar. Vai orando aí, meu irmão. Ora, vigília, madrugada, ora 2 horas aí, insiste no trem, porque Deus vai te ouvir à medida que você insistir. Parece que Jesus ensinou o contrário, né? Jesus ensinou a ter uma vida de oração, tá certo? De fato, a ter um relacionamento com Deus em oração. Mas não essa ideia, essa é a ideia pagã, irmãos, né? Jesus disse, os pagãos pensam que por muito orarem, vão ser ouvidos. Jesus disse, não, quando tu orares, entra no quarto, no teu quarto, fecha ali inclusive a tua porta, ora o teu pai em secreto. Olha como é esse relacionamento pessoal e não essa apresentação pública, não é? Porque tem gente que elas querem mostrar que oram muito, né? E aí, irmão, é fácil a gente saber quem ora de fato, quem tem uma vida cultivada de oração, é só ver o seu testemunho.
o fruto do Espírito na sua vida, os relacionamentos que essa pessoa desenvolve, como que ela lida com as situações da vida. Ali está, de fato, o resultado, o fruto e a evidência se essa pessoa ela cultiva uma vida de oração ou não, não é? O resultado. Mas aí Jesus diz o seguinte ainda, diz, ó, quando vocês orarem, orem assim, Pai nosso que estás no céu. Aí os discípulos, eles ouvindo isso, e todos que ouviram essa oração, eles ficaram assim atônitos, sabe por quê? Até então, ninguém nunca se dirigiu a Deus como Pai, nunca. Sempre eram Criador, o Todo-Poderoso, né? O Senhor, grande Yahvé, sempre nesses termos em relação a Deus. Quando Jesus disse Pai Nosso, ele estava ensinando a relação que eles teriam que ter com Deus, de Pai. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E é esse ponto, e é só até aqui que eu vou, porque é aqui que eu quero extrair para vocês aqui, fazer esse link com Efésios. Santificado seja o teu nome. A minha pergunta é, como o nome de Deus pode ser santificado? Será que ele não é santo o suficiente? Será que o nome de Deus já não é santo, né, de uma maneira plena, a ponto de não precisar ser mais santificado? Sim, o nome de Deus já é santo, a natureza de Deus é santa, tudo que procede de Deus é santo, tudo que é relacionado com Deus é santo e não precisa ser santificado. Então não é nessa ideia que nós vamos santificar o nome de Deus diante de Deus. Quando Jesus diz santificado seja o teu nome, é para que nós entendamos que em nós, pelo nosso comportamento, pelos nossos relacionamentos, pela nossa postura, pelo nosso testemunho, o nome de Deus pode ser santificado em nós, por causa da minha relação com os outros, de bom testemunho, eu refletindo quem é Deus, tá certo? Reproduzindo a natureza, o caráter de Deus. Então, em mim o nome de Deus pode ser santificado e em mim o nome de Deus pode ser blasfemado. Então, é nesse sentido. E aí Paulo está dizendo, então, que nós precisamos ser santos e irrepreensíveis. Essa palavra irrepreensíveis não quer dizer perfeitos. Quer dizer que a nossa conduta, ela não deve divergir de uma maneira a desabonar a nossa profissão de fé, entenderam, irmãos? Eu não estou falando de falhas, eu não estou falando de pecados e defeitos que nós temos e todo ser humano tem. Eu estou dizendo que nós não podemos, eu entendo o que Paulo está dizendo, né, com esse termo irrepreensíveis, é que nós não podemos ter uma vida de tão mau testemunho que as pessoas blasfemem o nome de Deus por nossa causa. Entenderam? Né? Que é o mau testemunho, tá? Então é isso que Paulo diz aqui, para que esses irmãos aqui, eles possam ser, devem ser santos e irrepreensíveis diante de Deus. Terceiro ponto que eu anotei aqui, ó. Paulo também, aqui nesse capítulo, né, a partir do capítulo 4, ele incentiva que os irmãos lá na cidade de Éfeso, eles possam crescer para templo santo no Senhor. O capítulo 4 aqui, ó, versículo de número 12, fala isso, né? Traz aqui a partir do 12. Bom, Paulo diz que foi dada à igreja alguns presentes. Preste atenção que isso aqui é interessante, tá? Porque a gente critica tanto, né? Os maus obreiros, os falsos pastores, aquelas pessoas que têm funções eclesiásticas na igreja, mas são pessoas totalmente equivocadas, né, no lidar com as pessoas, mas a gente esquece dos verdadeiros, dos apóstolos, dos profetas, dos evangelistas, dos pastores e dos ensinadores, aqueles que de fato são gente de Deus, canais de Deus para abençoar a igreja, são os presentes que Deus deu à igreja, que está no verso 11 aqui, ó. Né? E ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, outros para evangelistas, para pastores e doutores. Então esses ministros, esses servos de Deus, esses servos dos servos de Deus, né? Esses obreiros, foi dado para uma finalidade. Qual é a finalidade? É esse ponto 3, para que todos os membros cresçam
tá certo? Amadureçam para que seja um templo santo do Senhor. Verso de número 12, ó. Então, seguindo o 11, né, que esses obreiros foram dados para quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, verso 12 aí, queridos, ó, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Olha só o que Paulo recomenda e deseja, que eles possam amadurecer, se desenvolver como templo do Espírito Santo, como templo de Deus. E ele adverte, verso 14, ó, para que não sejais mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente, antes seguindo a verdade, verso 15, em caridade cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para edificação em amor. Olha, ele sempre enfatiza, né? Porque ele está falando do corpo de Cristo, de relacionamento, de família da fé. Então ele sempre coloca essas virtudes no coletivo, para o coletivo e a partir do coletivo. Nós vivemos na igreja, da igreja e para a igreja, ou seja, nós vivemos na comunidade, para a comunidade e da comunidade, amados. Então olha, aqui a questão é relacional. O textozinho que eu postei lá no grupo, não sei se vocês chegaram a ler, mas eu enfatizei isso, né? A fé evangélica, Paulo ele vai falar para aqueles irmãos lá em Éfeso, não é uma religião pagã, não é uma religião e muito menos pagã, tá certo? Não é baseada no prédio, na instituição, no templo, né? Como era o templo da deusa Diana lá, não. A fé evangélica é baseada e desenvolvida em relacionamentos. Olha que coisa linda. Relacionamentos, amados. O que nós temos que nos preocupar, já fazendo aqui uma aplicação prática para a nossa vida, ainda mais eu acho que é muito oportuno no momento que a gente vive, onde há uma crise institucional e religiosa, porque nós somos impedidos agora temporariamente de frequentar templos, de a gente entender que a relação, as relações não devem ser limitadas a templos, a dias, não é? A lugares, e sim a vínculos afetivos, relacionais com pessoas em todos os lugares, em todos os tempos, e não apenas em culto de domingo, culto de quarta, culto de quinta, né? E a gente entende que há muitas outras formas, maneiras de nós nos nutrirmos, né, como família da fé nos relacionamentos pessoais. Então Paulo vai mostrando para aqueles crentes em Éfeso que a fé evangélica, a fé bíblica, ela não é baseada no templo como o templo de Diana e com aqueles rituais, aquela coisa toda, não é um vínculo, né, se tem. E aí Paulo diz, vocês têm que crescer, vocês têm que amadurecer, né? Até que vocês cheguem ao entendimento de Cristo, vocês possam ir crescendo para que cheguem à unidade da fé, olha só, a união, a medida da estatura de Cristo, para que vocês não sejam mais como meninos levados por todo vento de doutrina. Irmãos, se tem uma coisa no nosso país que é muito forte, são os modismos, né? Então soprou um vento, uma coisa nova, vai a multidão, eita, é aqui que Deus está. Aí vem outro negócio novo, aí, eita, é aqui que Deus está. Parece aquele enxamezinho que vai para cá, vai para lá, né? Aquela manada que vai para cá e vai para lá e tal. E as pessoas soprou um vento diferente, as pessoas é aqui. Surgiu uma figura diferente, né? Uma figura carismática, porque no nosso país não precisa ter caráter nem conteúdo bíblico, se tem carisma é suficiente. Contou meia dúzia de piada, é uma pessoa desenrolada, é alguém carismático assim, já esse é o líder, é o ungido, é o vaso, é um homem de Deus, não é, irmão? Então o critério das pessoas não é a doutrina bíblica, são questões mais pessoais e é um perigo. Paulo diz, cuidado, não sejam enganados dessa forma, cresçam no entendimento, amadureçam como pessoas de Deus, né? Então a gente entende aqui essa questão. Ponto 4, estou no ponto 3. Ó, daqui um minutinho vai cair aqui a conexão, tá? Daqui 1 minuto
vai caindo a conexão, vocês conectam de novo aí. Então vamos lá. Ponto 4. Paulo fala para andar como é digno da vocação com que eles foram chamados. Ou seja, esses irmãos em Éfeso deveriam ter, né, eu já falei esse ponto, mas vou colocar em outras palavras aqui, eles devem ter um bom senso entre a fala e a vida, né? Eles precisam andar como é digno do chamado que eles tiveram. Então a gente precisa dignificar o evangelho, irmãos. A gente precisa resgatar, né, aquilo que muitas vezes está prejudicado no nosso meio por conta do nosso mau testemunho. Então, as pessoas precisam olhar para nós, discípulos de Cristo, e precisam enxergar a credibilidade, tá certo? Precisam ver em nós um diferencial de um ser humano que tem valores e princípios que transmitem confiança, né? Transmitem honestidade. Pessoas que mantêm a sua palavra, é uma coisa rara hoje, né? A palavra empenhada, a honra de prometer algo e levar até o fim, ainda com prejuízo próprio. Então a gente precisa ter essa postura, as pessoas precisam olhar para nós, como eu disse, não necessariamente ver uma pessoa perfeita, que isso é impossível, mas pessoas que sejam verdadeiras, honestas, que tenham qualidades, que tenham virtudes do Evangelho.